Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Vamos fazer um mini estudo sobre oração. Agora, por essa época que nós estamos enfrentando, passando, nós devemos triplicar, quadriplicar, nós temos que aumentar as nossas orações. Não devemos ficar ociosos jamais, né? Porque discípulos de Yeshua, tanto judeus como não judeus, discípulos de Yeshua, devem também dobrar o seu joelho. Estamos chegando próximos também, nessa época que eu estou gravando esse estudo, estamos chegando em Tisha B'Av, 9 de Av. Então é muito importante que todos nós possamos desenvolver o espírito de oração, o espírito de súplica, não só por nós, mas também, principalmente, coletivo, uns pelos outros. Em hebraico, a palavra Tehillim significa louvor, súplica, que é feito sempre que uma pessoa deseja aproximar-se ou pedir algo a Deus. Traduzido no livro de Salmos. A oração em hebraico é tefilá. No plural é tefilot, que é feito no mínimo 3 vezes ao dia por todo o povo judeu. E nós podemos nos unir também a eles em oração. A primeira eles fazem de manhã, que é a Shaharit, que eles vão estar usando orações deles, mas nós podemos estar orando conforme Yeshua nos ensinou. E essa oração da manhã, Shaharit, é de manhã, pode ser também entre as 6 e as 9 horas da manhã. Cada região tem o seu horário, porém, né, no horário da manhã, na primeira luz do sol, até umas 9, 10 horas, você pode estar fazendo junto, né, com nossos irmãos judeus. Nós sabemos que há diferença também de horários, porém, imagina isso sendo feito totalmente no globo terrestre, né? Quando uns começam, os outros vão e oram, e quando uns terminam, os outros estão começando a orar, e acontece também de orar juntos. E nesse momento, né, o planeta Terra precisa de toda oração possível. A segunda oração é a da tarde, a de Minhá. Também aproximadamente da 1h da tarde até as 16 horas. Claro que isso pode mudar, porém, é um horário que nós podemos estar fazendo as nossas orações juntamente com os nossos irmãos. E a terceira é de anoitecer, que é de Arvit, aproximadamente também das 18 horas, 22 horas aproximadamente. As orações, elas podem ser feitas de qualquer lugar do planeta, preferencialmente voltados para Jerusalém. Isso fala em 1 Reis, capítulo 8, verso 30, e também em 1 Reis, capítulo 8, verso 48. Voltados, então, para a direção de Jerusalém, a direção em que nasce o sol. Então, se você de manhã bem cedo acordar e ver aonde nasce o sol, naquela direção você deve estar orando. Em Isaías diz, lá em Salmos 137, do verso 5 ao verso 6, se eu esquecer de ti, Jerusalém, Jerusalém, que minha mão direita perca sua destreza, e que a minha língua fique grudada o meu palato, se eu não me lembrar de ti. Por quê? Porque a cidade é o lugar onde está o nome do Eterno, o povo do Eterno, e para onde Yeshua voltará e governará desde Jerusalém até toda a terra. Então, de Jerusalém vem a palavra do Senhor, como fala em Isaías, capítulo 2, verso 3. Em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar de seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado
e curarei, sararei a vossa terra. Claro que o Senhor está falando aqui dos judeus, porém, isso também se aplica aos não-judeus discípulos de Yeshua, porque nós agora pertencemos, nós fomos enxertados em Israel, somos um com os judeus. Então, irmãos, para vocês verem, irmãs, como é importante a gente orar, nós trazemos o favor de Deus aonde nós estamos plantados. Nós abençoamos a terra assim, dessa maneira, e o Senhor vem e cura e sara a nossa terra. É o que nós precisamos agora, né? Enfrentamento desses vírus, de tudo que está havendo, de vários gafanhotos, nuvem de gafanhotos, vírus, bactérias, H1N1, H2N2, Covid e tantas coisas acontecendo. Irmãos e irmãs, nós precisamos nos unir em oração. Então, quando for orar, não fique repetindo também a mesma coisa. Isso fazem os incrédulos. Eles pensam que por muito falar, repetir várias e várias vezes, serão ouvidos. Isso fala lá em Mateus, capítulo 6, verso 7. Quando a gente falar, não há necessidade de repetições. Seja também humilde e obediente. Humildade no orar e no viver, e obediência no orar e no viver também. Lembre-se das palavras de Yeshua em sua oração. Ele que era o Filho, ele que é o Filho, é o Messias. Olha a humildade e a obediência dele ao Pai, que ele sempre falou: meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, esta situação, ou isso que virá me acontecer, sem que eu possa beber dela, ou sem que eu possa passar por isso, então, Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então, ele pedia para que o Eterno, se fosse possível, e da vontade do Eterno, afastar dele o cálice. Mas se não fosse possível, então que o Senhor fizesse a vontade dele. Você vê ele falando isso lá em Mateus, capítulo 26, verso 42. Então, o Eterno, Hashem, não é um gênio da lâmpada que a gente vai pedindo e vai tendo as coisas, como algumas pessoas acham, né, que ele é um gênio da lâmpada, ou que ele é o Deus Papai Noel, que você pede, ele dá. Não é assim. Tem pedidos que vão contra a vontade do Eterno. Tem pedidos que não vão ser ouvidos nunca. Tem pedidos que vão fazer mal para a própria pessoa. Então, nós temos que ter também sabedoria, humildade e, acima de tudo, obediência, inclusive na oração. Saiba que há situações, há enfermidades, entre outras, que não será possível afastar de ti, pois tem aquelas que são sim da vontade do Eterno, para um propósito maior, como ensino, por exemplo. Tem pessoas que nunca sofreram. Geralmente, alguém que nunca sofreu nada, geralmente, não estou falando todos, mas em grande caso, são pessoas que não são humildes, não pensam no outro. Então, às vezes, muitas vezes, um sofrimento, uma doença, uma enfermidade, é um propósito maior para ensinar. No caso de Yeshua, foi o propósito para salvar toda uma humanidade. No nosso caso, pode ser de servir também de testemunho, das pessoas verem como deve se passar com fé por qualquer prova, qualquer tribulação. Entre outros propósitos que às vezes a gente até mesmo não compreende. Nós não somos poderosos ou todo-poderosos. O todo-poderoso é Deus. Ele entende e sabe de tudo. Nem tudo nós sabemos, nem tudo nós entendemos. Então saiba, você pode estar orando e se for a vontade do Eterno, se for para o teu bem e o bem do próximo, Ele estará fazendo. Mas se não for para o teu bem e o bem do próximo, e tiver algum propósito do Eterno, Ele não vai estar concedendo. Então, Ele é Deus, de qualquer maneira, Ele vai continuar sendo Deus. Mas se não for algo assim, da vontade de Deus, se for algo que Deus tenha vontade realmente, será dado, será encontrado, a porta será aberta, pois Deus é bom para os seus. Também,
Nós temos que ver se nós somos dele, se nós estamos se aproximando dele no dia a dia. Tem filhos que só se aproximam do pai quando querem algo. Então, é um relacionamento, né? Nós somos casados com Deus. Nós temos que nos relacionar com ele diariamente e desenvolver essa relação, essa intimidade. Isso fala lá em Mateus, capítulo 7, verso 18, e também em Lucas, capítulo 11, verso 10. Yeshua ensinou aos seus discípulos que eles deviam orar sempre, sempre, e nunca desanimar. Isso fala em Lucas, capítulo 18, verso 1. O apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, diz que quando oramos, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, não deixe, irmão e irmã, de orar jamais, por mais que você ache que não saiba orar. Isso fala em Romanos, capítulo 8, verso 26. O Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. A mulher, quando ora, ela também deve cobrir a sua cabeça. Isso demonstra que ela está submissa ou sob um governo, no caso, o governo de Deus, porque Deus é o cabeça de Yeshua, Yeshua é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Isso fala em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 5. A mulher ter a cabeça coberta é um sinal que ela está sob a autoridade de Deus através do homem, ou o pai ou o seu esposo. Isso fala em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 10. Não deixe de orar também para que vocês estejam cheios do pleno conhecimento e da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isso fala em Colossenses, capítulo 1, verso 9. Se pedirmos em oração a Deus alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Isso fala em 1 João, capítulo 5, verso 14. Não devemos orar por pessoas que pecaram contra o Espírito de Deus, pois este é pecado que leva à morte eterna, chamado de pecado imperdoável. Por estes nós não oramos. Isso fala em 1 João, capítulo 5, verso 16. Também não devemos orar por alguém que é idólatra ou é servo de Satanás. Nós sabemos que quem adora imagens está adorando, na verdade, a demônios. Essa pessoa que adora ídolos e imagem de ídolos, depois que já ficou sabendo que há somente um Deus, e mesmo assim ela negou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó e adora esses demônios, então nós também não oramos. Porque essa pessoa, principalmente se ela já teve experiências com o Espírito de Deus, e ela acaba negando a Deus e praticando o mal, por essa nós não oramos também. Isso está lá em Jeremias, capítulo 7. Eu dou esses versículos e esses capítulos para que vocês possam depois estar estudando, meditando e entendendo melhor, procurando, a sabedoria do Eterno. Há diferença também entre orar e interceder. Quando nós oramos, estamos através de uma conversa, nos aproximando de Deus, ou com um pedido a nós ou aos nossos, ou um agradecimento, um reconhecimento ou até mesmo um louvor e adoração que se dá entre nós para Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Em nome sempre, a oração sempre nós vamos ver mais adiante, a oração ela é feita para Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que é Deus Pai, em nome do Filho Yeshua, o Messias. Tá bom? Se quiser usar também Jesus, pode, sem problema nenhum. Eu prefiro sempre falar Yeshua, porque era realmente o verdadeiro nome dele, E as pessoas gostam, nós gostamos de sermos chamados pelos nossos nomes. Mas se você preferir Jesus, também pode, sem problema nenhum. Quando intercedemos,
nos colocamos entre outra pessoa e Deus. É diferente já de oração. Não é uma simples conversa. É uma intercessão. Você se coloca entre uma pessoa e Deus para buscar pela causa dessa outra pessoa. Aí você vai estar sentindo também as necessidades desta outra pessoa e suplicando e clamando a Deus por uma solução para a causa dela, como se fosse até mesmo para si mesma. E aí você passa a lutar por uma causa até alcançá-la. Você tem que persistir. E isso só é possível se, primeiro, você tem o nome completo da pessoa. Você tem que ter o nome completo da pessoa. Nunca ore por alguém somente com o primeiro nome, pois Marias tem muitas e João também. E nós não sabemos onde estão essas Marias e esses Joãos. Então, precisa um nome completo, que é o endereço completo daquela pessoa. Segundo ponto, você também tem que se inteirar e estar a par da causa da outra pessoa, a situação dela, o que ela está enfrentando, para justamente poder pleitear pela causa dela diante Hashem. Nunca ore sem saber o que está acontecendo com aquela pessoa. Procure interceder por alguém em um grupo também de oração. Nunca faça sozinha, sempre em grupo. Com 2 pessoas, 3 pessoas ou até mais pessoas que concordem com a intercessão e estejam a par também da situação e que elas concordem com aquela oração. E assim, Yeshua estará no meio de vocês. E o Pai fará conforme pedirem. Tudo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado nos céus. Isso fala em Mateus, capítulo 18, verso 20. Por isso tenham sabedoria e façam oração em ordem. Quando um estiver falando na oração, os outros vão ficar atentos ao que está sendo falado, e eles vão dizer que concordam. É necessário concordância de todos que estão na oração, porque isso é algo que Yeshua nos ensinou. Tem que concordar. Assim, Deus fará. Mas se não haver concordância, não será feito. Não falem também, quando estiver fazendo essa oração em grupo, não falem ao mesmo tempo. Deus é Deus de ordem. Deus é Deus de ordem. Não de todo mundo falando ao mesmo tempo numa confusão insana. Enquanto um estiver orando, falando, os demais falem um tom mais baixo, confirmando que concordam, dizendo palavras como amém, verdade, emet. Emet é verdade também em hebraico. Em nome de Yeshua, ou sim, paizinho, que assim seja feito, Senhor, concordo. Então aí vocês podem estar combinando também a oração antes, onde cada pessoa, seu tempo, ora, intercedendo por alguém, em ordem, claro, e sem virar um mercado de peixe. Se for preciso, anotem o nome completo, a citação de cada pessoa que vocês estão orando e até mesmo coloquem, uma quantidade de cada pessoa que vai estar orando por alguém e dividem entre si. Mas é necessário as outras pessoas presentes e também concordando com aquela oração. Quem chega também até você pedindo oração é porque está clamando por mudança, por misericórdia, ou está com medo. E isto já é um sinal de que tenha algum receio ou algum medo de enfrentar algo que não tenha conhecimento, ou uma enfermidade, ou uma situação mais dolorosa, uma perda, entre outras. Ela já está tendo um certo temor a Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E se ela te pedir oração, jamais negue a oração, mas faça de forma correta. Siga essas sugestões que estamos lendo e vendo aqui na palavra e siga passos também para interceder. Eu estou dando apenas sugestões.
Claro que com o tempo vocês vão estar desenvolvendo e fazendo também a sua maneira, a maneira que o Eterno vai estar guiando para cada um de vocês na palavra. Então, uma sugestão é, primeiro, ore por você e pelas pessoas do grupo que vão estar intercedendo, né? Então, ore por todos os intercessores antes, para que o Eterno cubra vocês, todos os intercessores, com as armaduras de Efésios, capítulo 6, verso 10. Com o cinto da verdade, que vocês estejam vestidos a couraça da justiça, nos pés calçados com o evangelho da paz, um escudo da fé para apagar todas as setas, os dados inflados do maligno, na cabeça que esteja com o capacete da salvação e em suas mãos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha como é importante. Caso queiram também, podem ler um salmo, como por exemplo, o Salmo 91. Segundo passo é pedir a permissão de Deus para estarem orando por determinadas pessoas. E o terceiro passo é uma sugestão. Coloquem as suas vidas e das suas famílias e as vidas das pessoas e das famílias das pessoas ali, ao qual vocês estarão intercedendo, além da própria de vocês, debaixo da proteção de Deus, de Abraão, Isaque e Jacó, para que nenhum poder das trevas possa agir em nenhum de vocês, nem em suas respectivas famílias. Depois, o quarto passo, vocês peçam ao Eterno, a Hashem, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, para dar ordens aos seus melahins, aos seus anjos, para que cubram todos vocês e os livrem de todo o mal. E assim você pode estar iniciando a intercessão com ordem. Se quiserem, pode estar orando também o Pai Nosso, em hebraico ou em português. A oração é livre, mas sempre com ordem e de acordo com a palavra de Deus, pois Deus, como eu já falei, é um Deus de ordem. Você também pode dizer: Senhor, nós estamos aqui em tua presença pela causa da fulana de tal. E aí você conta a situação que está acontecendo com essa pessoa. Que Adonai dê ordem aos seus melahins a respeito dela. Também peçam perdão a Deus pelas vossas transgressões, por tudo que passaram, viveram, pensaram, agiram, que possa ter desagradado a Deus. E que Ele traga perdão a todos vocês, incluindo os intercessores também, e a quem se está intercedendo, pois todos nós somos falhos, até mesmo aqueles que oram. Porque sabemos que por sua infinita misericórdia, Adonai, não somos consumidos por causa das nossas transgressões, em pensamentos ou em atitudes. Então é muito bom quando na oração e ou intercessão se usa exemplos e sabedoria bíblica, sempre com muita fé e não duvidando que Deus, se quiser, se for a vontade dele, ele é sim todo poderoso para fazer. Isso fala em Tiago, capítulo 1, do verso 5 ao 7. A fé move montanhas, o Eterno sonda corações e mentes. Todavia, tenha humildade e sabedoria, relacionamento íntimo com o Pai. Se esforce em obedecer a Ele, pois Ele não responde ao perverso e nem ao pedido perverso. Deus se agrada de alguns e não se agrada da maldade que há em outros. Por este motivo, é importante saber o que agrada e o que não agrada a Deus, estudando também a Bíblia no contexto original judaico. Por exemplo, jamais ore por um divórcio, pois divórcio é abominável a Deus. Ele não se agrada de divórcio, principalmente se há filhos envolvidos. Jamais ore para que alguém morra porque você não gosta daquela pessoa. Jamais ore por um aborto, nem para que Deus abençoe algum produto ilícito de roubo.
Entre outras que sabemos que vão contra a palavra de Deus, que vão contra os mandamentos, as instruções, a vontade de Adonai. Então, para orar e interceder, é necessário sim, também estudo da palavra de Deus. E usar com conhecimento os salmos, provérbios ou alguma outra passagem bíblica. O motivo da oração pode ser simples ou mais complexo. Pode ser um problema financeiro, uma doença simplesmente, ou algo que envolva maldição hereditária, possessão, algo que a pessoa não sabe se ela pecou ou não, se foi em ignorância, mas que precisa de solução. Ou algo, até mesmo que a pessoa desenvolveu por pecados. Quem somos nós para julgar as pessoas? Porém, Deus sabe de cada um. Então, peça a Deus sabedoria para que, se for um pecado, um erro ou algo que esteja acontecendo para causar aquela enfermidade ou aquela situação, peça para Deus sabedoria também para estar até mesmo orando, usando as palavras corretas e até mesmo para levar a pessoa, que ela seja levada também, caso seja por causa de um erro, para que ela pare também de fazer aquele erro. Nós não sabemos, né? Mas o Eterno e seus melahim sabem. E Yeshua, às vezes, ao curar, dizia: seus pecados estão perdoados, agora vá e não peque mais, para que não te aconteça algo pior. E em outras vezes, quando seus discípulos perguntavam se um problema, se uma enfermidade provinha de pecados, Yeshua ensinou que nem sempre provém de pecados, de erros, nem sempre. Que nem sempre provém de maldições também. Mas algumas delas é para glorificar o Senhor. Eu já conheci uma senhora que ela estava passando por uma situação de câncer e ela sabia realmente que ela iria morrer. Já era o 4º ou 5º câncer já consecutivo que ela estava tendo. E ela sabia que daquela vez seria a hora, porque o próprio Eterno falou isso para ela. Então, ela serviu como luz nos últimos dias de vida e havia uma paz nessa senhora tão grande que eu não esqueço até hoje, que até hoje para mim serviu e para outras pessoas como testemunho de fé, que ela estava realmente, totalmente se entregando a alma ao Eterno, em paz, na Shalom, e isso é maravilhoso. E isso glorificou sim ao Senhor. Então, tem situações que é para a glória de Adonai, tem situações que talvez você não vai entender na hora, mas depois, com certeza, se você for um servo que se esforce em ser fiel ao Eterno, ele vai estar com o tempo te revelando. Se for assim, um desejo à vontade dele. Pois é do ser humano procurar a Deus, infelizmente, só quando sofre. Claro que não estou falando que é assim com todos, mas sabemos que é com a maior parte. Interceder por alguém ao qual conhece é sempre mais fácil, claro. As mulheres são, inclusive, grandes intercessoras no seu lar, pelos seus. Mas se você não tem experiência e acha que também não tem sabedoria, nunca ore sozinha. Procure orar em grupo e assim você vai estar aprendendo. Mas nunca deixe de orar também. Ore sempre a Deus, por você e pelos seus também. E peça, sim, conhecimento, sabedoria e estude a palavra. Veja o exemplo de cada pessoa que ora na Bíblia, como a oração, por exemplo, do servo de Abraão, ao procurar uma esposa para Isaque. Ele ora ao Eterno, Deus de Abraão, Deus do meu Senhor. Olha que coisa linda. E ele é respondido. Veja, Yeshua, em cada vez que curava, ele orava, ele intercedia. Cada cura dele era uma intercessão por aquela pessoa. Veja o exemplo da mulher cananeia, que pediu que Yeshua orasse
intercedesse pela cura de sua filha. Yeshua respondeu que não convinha orar ou dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Veja que bonitinho. Veja que mesmo assim, ela o confrontou humildemente. A ele, ela persistiu, ela insistiu de forma humilde, com a fé dela. Ela disse que até mesmo as migalhas que caíam da mesa de seus senhores já bastava para ela. Meu Deus, que fé! Baruch Hashem! Ela convenceu Yeshua que orasse, que intercedesse pela cura da sua filha, para que fosse curada a partir dela. Ela foi humilde o suficiente. E ele, pela fé dela e humildade dela, deu uma ordem de cura. O mesmo acontece quando um leproso aproxima-se de Yeshua e o adora de joelhos e diz: Senhor, se for da sua vontade, se você quiser, podes me purificar. E Yeshua diz: eu quero, seja purificado. Outro caso é do centurião romano, que expôs todo o sofrimento e situação de seu servo. E Yeshua, comovido, diz: eu vou até a sua casa curá-lo. E o centurião, numa fé tremenda e extraordinária, diz: eu não mereço, Senhor, te receber em minha casa, mas eu sei que com uma só palavra tu podes curar o meu servo. Eu tenho soldados a meu comando, eu digo a eles e eles fazem o que eu disse. E do mesmo jeito eu sei que tu tens exército de melahins, exército de anjos, e com uma palavra sua, eu sei que o meu servo será curado. Então, com essa fé, Yeshua se admira. Com essa fé, Yeshua se admira. Tenha essa fé. Ore e peça, sem duvidar, mas saiba que Deus é Deus, se houver a cura ou não. E devemos, acima de tudo, aceitar a vontade de Deus sempre. Muitas vezes, não sabemos também pedir pelo que é bom, mas isso não nos impede de orar, não nos impede de ir desenvolvimento da nossa oração, da nossa sabedoria, até mesmo de orar e interceder por alguém a Deus. É algo que se aprende com muita prática, muito estudo e observação das experiências. Porque a partir do momento que você começa a desenvolver sua oração, a sua intercessão, você vai começar a ter experiências. Claro, não começa já de início, porém, num dado momento de tanto praticar, você com certeza vai ter experiências. Nenhum de nós nasce sabendo, nem eu. Então, permita-se aprender. Eu também estou aprendendo. Ao orar, esteja de pé ou ajoelhado. Se estiver impossibilitado, então ore deitado, mas nunca ore sentado. Na Bíblia, não vemos ninguém orando sentado. Vemos ou em pé, ou ajoelhado, ou deitado. Se você tem um grupo de orações, procurem orar sempre no mesmo dia e no mesmo horário, juntos. Pode também orar agora, nessa situação que nós estamos, pode orar por app de vídeo, como o Zoom, Google Meeting ou outro app, outro programa de videochamada. Estamos em uma época de orarmos mais do que antes, para que Deus aplaque o mal que está sobre a terra, que Ele aplaque também a ira de Satanás. Tem coisas que Deus permite e que é vontade de Deus, mas que o Senhor tenha mesmo assim compaixão e misericórdia dos que ficam, dos que estão em UTI, CTI, dos que estão enfermos, em todos os lugares e em todos os países. Que as pessoas estejam bem, que as famílias estejam unidas, compreensíveis e dispostos a se perdoarem. Que as pessoas aceitem as suas perdas também. Que os doentes aceitem as suas enfermidades, como eu dei o exemplo dessa senhora, que
em paz. Ela estava com o Eterno até mesmo em tempo de enfermidade. O seu grupo pode estar orando pelo coletivo também, pelas pessoas como um todo, as pessoas de todo o globo terrestre. Persista em suas orações, como persistiu a cananeia, que clamou aos pés de Yeshua. Ele, a princípio, não deu atenção, ele não deu a princípio ouvidos a ela. E ela continuou persistindo. Ela passou à frente dele e se ajoelhou diante dele repetidas vezes. E ele se moveu em favor dela e da sua filha. A palavra de Yeshua e dos apóstolos, a palavra do Senhor na Bíblia persista em suas orações. Estamos num momento caótico, difícil. O planeta está passando por um momento de dor, de enfermidades, de medo, de racionamento. Deus balançou a terra para que as pessoas acordem e parem de fazer o mal. As pessoas sábias e servas do Eterno, aquelas que se esforçam, estão orando muito mais do que estavam acostumadas. Mais do que 3 vezes ao dia. E outras não tão sábias que não estão nem aí. Mas Deus diz na palavra dele que quando a tribulação ou as trevas aumenta, quando a escuridão aumenta, nós devemos aumentar a luz de Yeshua que está em cada um de nós. Deus sabe quem é dele e quem não é dele. Muitos estão fazendo até jejum. E isso é bom, irmãos e irmãs, como também nos arrependermos de todo o mal que praticamos e voltarmos para Deus, obedecendo às suas santas leis e instruções, porque a oração do justo é ouvida, mas a oração do perverso não será ouvida. Para concluir este estudo, eu vou te mostrar algo, uma revelação que o Eterno me deu há um certo tempo atrás, mas que o Eterno me disse que devemos orar sempre no nós. A oração de Avinu Shabashamai, que é a oração do Pai Nosso, é sempre no pronome nós. Pai Nosso, venha a nós, o pão nosso, nos perdoa assim como nós perdoamos. Não nos deixe cair em tentação. Veja, é sempre no nós. A oração não é Pai meu que está no céu e também não é nem venha a mim o teu reino. Muito menos fala o pão meu de cada dia. Além disso, de aprendermos a orar por nós e não só pelo eu, oramos então por nós. Né? Não faça a eulatria, a pessoa que só pensa nela e só ora por ela. Nós, servos, discípulos verdadeiros de Yeshua, judeus e não judeus, oramos por nós. O eu está incluído no nós, nos próximos. E não para por aí, não. Porque quando a oração é feita corretamente, nós ouvimos a Deus. Se ouvimos, obedecemos a Deus na oração, no dia a dia, em nossas ações, pois a palavra ação está dentro da palavra oração em português. O nosso Pai Eterno também ouvirá a nossa oração e se moverá em nosso favor. Sempre terminem a oração ou a intercessão em nome de Yeshua HaMashiach, ou em nome de Yeshua, o Messias. Porque a oração não é feita em nosso nome não podemos pedir nada ao Eterno. Mas a oração é feita no nome de Yeshua, nome que está acima de todo nome, do Filho de Deus, que está à direita do Pai. Oramos para Deus, porém, no nome do Filho, Yeshua. Se quiser falar Jesus, também pode. Você já orou o Pai Nosso, que é o Avinu Shabashamai, ouvindo a Deus?
Então agora você vai ouvir a Deus enquanto fazemos juntos essa oração. Para isso, ore comigo e eu terei a ajuda do meu esposo, o Alex, que fará com que possamos ouvir a Deus. Pai nosso que estais nos céus. Filho meu que coloquei na terra. Santificado seja o vosso nome. Santifique o meu nome, porque eu sou santo. Venha a nós o vosso reino. Implante o meu reino por onde vais, filho. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Obedeça a minha vontade, assim como obedecem no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Se alimente do pão do céu que eu te dei, Yeshua. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu te perdoarei do mesmo jeito que você, filhinho, perdoar ao seu próximo. E não nos deixes cair em tentação, Não erre, não endureça o seu coração. mas livrai-nos do mal. Não faça o mal, gere somente vida. Pois teu, Pai, é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Eu sou o seu pai, sou o seu rei e sou fiel para cumprir todas as minhas promessas e palavras. Agora, passamos a orar o Pai Nosso em hebraico. Avinu Sheba Shammai, Itzkadesh Simcha, Tavo Malhuterra, Yaesi, Hitzocha, Kebashamai, Ken Baaretz, Etzlechem, Rukeino, Tenlano, Rayon, Ushilach Lano, Al Hatayeno, Kemo, Shezoirim, Gan Anarno, Lahutein Lano, Veal, Hautseno, Lidei Nisayon, Kiin, Haletseno, Min Hará, Kinleha, Ramalanha, Ve Geburá, Ve Hatzfiretz, Leomei, Olamim, Amém. Amém. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém. Shalom, shalom. Boas orações e intercessões a todos.